A paz do Senhor, queridos alunos pré-adolescentes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje estaremos aprendendo a nossa lição número 11, que traz por título Jogos Eletrônicos, uma aventura perigosa. Então, estaremos fazendo uma oração para iniciarmos a nossa aula. Fechamos os nossos olhos. Senhor Deus que estás no céu, graça te damos por mais esse dia e também por mais essa oportunidade de estudarmos a sua palavra. Fica conosco, dai-nos entendimento e abençoa a nossa aula. Eu te peço e já te agradeço em teu santo e bendito nome. Amém. Então, a nossa lição de hoje se encontra no livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, e também em Efésios, capítulo 4, versículos 17 ao 19. A Bíblia nos diz em Colossenses 3, 2, fala assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Devemos buscar as coisas celestiais e colocar todo o nosso amor e afeto nela. As coisas do céu e as coisas da terra, elas se opõem, elas são contrárias uma das outras, né? Então, quem busca as coisas do céu, busca sabedoria, busca a palavra e o conhecimento de Deus, busca estar cheios da sua graça, da sua presença e também do seu amor. Então, na aula de hoje, veremos a importância de estarmos com a nossa atenção ligada no céu, voltada para Deus. O inimigo usa a distração como ferramenta para nos afastar dos caminhos santos do Senhor, tá? Então, nos dias de hoje, os jogos eletrônicos é como se fosse uma febre, né? Bastante pessoas jogam, tanto em computador, em videogame, tablet, até mesmo celular. Então, é aí onde muitos jovens, adolescentes, pré-adolescentes estão distraídos com as coisas desse mundo. Não há problema você jogar, você assistir um filme, desde que o filme, o jogo, traga para você alguma edificação, tá? Alguma coisa boa, algum ensinamento para a tua vida. Então, o primeiro tópico que a gente tem da aula hoje é o que vai me edificar. Lá em Colossenses 3 e 2, nos fala que devemos procurar as coisas que nos tragam edificações. Onde procurar? Nas escrituras sagradas, né? Na nossa Bíblia. Então, na nossa própria lição, num devocional, num estudo, né? Estudos assim que nos ajudem, tanto na parte espiritual, como também na parte intelectual. Também olhando lá em Filipenses, capítulo 4 e versículo 8, nos ensina a buscar aquilo que é puro e aquilo que nos convém. Por quê? Porque o que é impuro nos leva para o pecado, tá? Então devemos encher os nossos pensamentos com coisas verdadeiras, honestas, né? Puras, amáveis, justas, agradando o nosso Pai Celestial. O nosso cérebro, ele é exercitado pelas coisas que visualizamos e pelo que ouvimos diariamente, tá? Então, se a gente estiver alimentando o nosso cérebro com coisas boas, certamente as nossas atitudes agradarão a Deus. Mas se for ao contrário, se eu estiver alimentando o meu cérebro com coisas ruins, como será a minha atitude? Como eu estarei com a minha vida perante o Senhor, né? Então, assim, Lucas 11:34 nos diz que devemos fugir do mal. Devemos ficar atento, porque o inimigo, ele não disfarça, querido aluno. Ele disfarça o mal com a bondade, tá? Ele faz as coisas ruins parecerem boas para nos atrair. Então, um grande alerta fica no quê? Nos jogos que têm alto grau de violência. Quais seriam os jogos? Aqueles que têm duelo entre pessoas, né? Eles lutam até morrer. Aqueles que têm que roubar. Outros exemplos que a prof anotou, motoristas atropelando pessoas, né? Então, são assim, por que a gente tem que ficar alerta? Porque são práticas que modificam, eles acabam invertendo os valores cristãos que a gente aprendeu, tá? Então, assim, jogos eletrônicos causam uma coisa chamada vício.
uma dependência. Temos que tomar muito cuidado com isso. Então, muitas vezes, a gente tem que abrir mão das coisas que não edificam, tá? Tomar cuidado com a distração, igual a prof já falou, isso nos afasta dos caminhos de Deus e acabam nos tomando tempo da nossa leitura diária da Bíblia, acaba nos tomando tempo do nosso jejum, da nossa oração, muitas vezes toma tempo até das atividades escolares, né? E deixar de ir num ensaio, deixar de assistir uma escola dominical, né? Agora que estamos nessa pandemia. Então, temos que estar atentos a isso. Segundo tópico, que influência eu vou receber dos jogos? Então, alguns jogos, eles influenciam as pessoas, sim. Eles trabalham com o desenvolvimento de caráter, onde influenciam as pessoas promovendo agressão, igual a prof já falou, assassinato e violência, tá? Então, o perigo está no fato de que a nossa mente, ela arquiva tudo o que a gente visualiza, tudo que os nossos olhos veem. Só que assim, tem jogos estratégicos que são muito bons, tá? Então, não quero dizer para vocês nessa aula de hoje que a partir de hoje os pré-adolescentes não vão poder mais jogar. Não é isso que eu tô falando. Então, assim, você tem jogos em casa, gosta de jogar? Ok, não tem problema jogar, mas você deve procurar bons jogos. Quais seriam eles? Os jogos de estratégia, tá? Os que edificam a gente, os que trazem coisas boas, jogos educativos, tá? Então, assim, João 13, 34 e 35 diz que o mundo, ele nos conhece porque amamos o Pai e também amamos uns aos outros. A nossa influência deve se dar em servir a Cristo. Devemos cuidar do nosso coração e dedicar a nossa vida a Deus, impedindo o inimigo de achar qualquer brecha para nos separar do amor de Cristo, tá? Então, o último tópico de hoje, qual que é o perigo do vício virtual? Qual é o perigo de eu me tornar viciada em joguinho? Então, no tempo que a gente está vivendo, não tem como ficar em meia pandemia, não tem como a gente ficar sem o uso da tecnologia. Precisamos utilizá-la. Porém, como tudo na nossa vida, essa parte de usar tecnologia, de mundo de virtual, a gente precisa usar com limite, tá? Precisamos ter horário. Para quê? Para evitar os vícios. Então, hoje a nossa lição traz alguns perigos de vícios, tá? O primeiro, o baixo rendimento escolar. Então, vou jogar só um pouquinho, passei de fase, vou jogar mais essa fase, né? Quando essa nova fase pode dar uma boa recompensa. E por aí a gente vai, empolgado em passar de fase, acabamos gastando um monte do nosso tempo, né? E nas escolas é comum a gente escutar os professores dizendo: nossa, o aluno era tão bom e agora regrediu o seu desempenho, de repente pode correr o risco de uma reprovação. Então, era bom. Agora, o que está acontecendo? Não tem tempo para escovar os dentes. Muitas vezes não tem tempo nem para estudar, não se alimenta. Então, tudo isso já é o desejo de estar sempre jogando, de querer estar, né, de depender ali dos joguinhos. Então, temos que tomar cuidado com isso. A próxima seria a desatenção com a família. Quase não conversa com a família, com o papai, com a mamãe, não dá atenção para os irmãos. Amigos, fala muito pouco e quando conversa, com o celular na mão, olhando para o celular e olhando para a pessoa. Então, a gente nem sabe se está prestando atenção no que a pessoa está falando. Obesidade. Tem gente que joga e não tem tempo para uma atividade física, né? Para dar uma caminhada, para dar uma brincada lá fora, para fazer alguma coisa que exercite o seu corpo. Esse é um outro vício e um problema que a gente também pode estar adquirindo, tá? E por último, a irritabilidade. Quando que a gente fica irritado? Quando a gente fica bravo, sabe? Quando a gente fica brabinho, que a mamãe diz: desliga o celular, vem almoçar, vem ajudar a secar a louça. E daí fica bravo porque estava no meio de uma partida. Então, isso também é um dos vícios que hoje a nossa lição traz. Então, assim, se você apresenta algum desses sintomas, né?
faça como Paulo, lá em Filipenses 3:8 está escrito: considere como perda todas as coisas comparado ao conhecimento de Jesus Cristo. Então, não podemos, crianças, depender dos jogos eletrônicos. Então, se você está com esse problema, né? De repente já está se sentindo assim que tem passado bastante tempo, tente se policiar, tente criar um limite, né? Dividindo o seu tempo entre as coisas do Papai do Céu, entre as coisas da sua escola, entre uma boa leitura, entre alguma brincadeira se você estiver em casa. E separa lá 1 horinha, 2 horas para você estar jogando, se divertindo também. Lembre-se, jogos edificantes, jogos que eduquem, que te traga algum conhecimento. Deus, ele é misericordioso para estar cuidando de nós, nos ajudando. Mas lembre-se que as escolhas têm que ser as nossas, as escolhas boas, ok? Que essa palavra de Deus fique nos nossos corações e que a gente possa colocá-las em prática sempre. Vamos fechar nossos olhinhos e vamos estar agradecendo ao Papai do Céu por mais essa aula. Senhor Jesus, te agradecemos por ter aprendido um pouco mais da sua palavra. Livra-nos de tudo que possa nos afastar da sua presença e nos ajude a livrarmos também do mal. Guie nossos passos e nos guarde nessa semana, né, que está iniciando. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor e fiquem com Deus.